Som. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Queria convidar você para nós ter mais um minutinho de oração. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos aquietar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para o ensino da palavra de Deus, para esse momento de pregação. Senhor, em nome de Jesus, humildemente todos nós, Deus, nos humilhamos, nos colocamos diante do Senhor da Sua palavra, Deus, com desejo de aprender, com desejo, Deus, de nos sujeitar, Deus, à Tua boa vontade, Deus, agradável vontade, perfeita vontade, revelada a nós nas Escrituras. Então, ilumina os nossos olhos, fala conosco nesse tempo aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece, Senhor, as lutas, Deus, o desejo, os anseios. Eu peço a Ti que o Senhor venha com Teu Espírito, no meio da Sua palavra, trazer, Deus, a paz, o consolo, a orientação, em nome de Jesus. Amém. Amém, então, irmãos. Você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse ela no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 13, nós vamos ler, e o tema da mensagem de hoje é a oração que não falha. A oração que não falha. Pelo grupo da igreja, pelo menos algumas pessoas ali ficaram curiosas. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é e se existe a oração que não falha. Lucas 11, de 1 a 13. Vamos ler então? Jesus estava orando, isso mesmo. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Jesus, nesse trecho aqui que eu selecionei para essa mensagem de hoje, Jesus está ensinando sobre o tema da oração. E a oração é a prática mais comum de todas as religiões. Em todas as religiões existe o elemento da oração. É a coisa mais comum em qualquer religião. E é supernatural que aquele que crê em alguma divindade ou em alguma entidade
queira de alguma maneira se comunicar com ela, queira de alguma maneira ajuda dela. Então, orar é o que as pessoas que creem fazem. As pessoas que creem em alguma coisa, oram. Na fé cristã, a oração ocupa um lugar fundamental. Todo cristão, todo crente, assim que entende o que é isso, entregou sua vida para o Senhor Jesus, ele começa uma caminhada e desenvolver o hábito da oração. A oração para o cristão é fundamental, porque orar é nutrir o seu relacionamento com Deus Pai, com o Espírito Santo e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Orar não tem mistério, gente. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar, mas conversar com reverência. Orar com o coração aberto, com intimidade, sem fingimento. A oração, ela nos aproxima de Deus. Mas à medida que também você se aproxima de Deus e ora e abre seu coração e começa a conversar com Deus sobre as coisas da vida, você vai sendo transformado nesse processo. Então, oração também nos transforma para melhor. A oração na vida do crente é como a respiração. Não dá para viver sem. É fundamental. E Jesus é o nosso maior modelo de oração, de homem de oração. Jesus era um homem de oração. Vez após vez, se você ler os evangelhos, vez após vez você vai ver que Jesus, depois de um tempo de cura, milagre, multidão e ensino, ele sempre se afasta, deixa todos para trás, até os apóstolos, e ele se retira para um lugar deserto, para o alto do monte, ele quer ficar sozinho com o Pai, ele quer ter um tempo de oração. Você vai ver isso inúmeras vezes acontecendo na vida e no ministério de Jesus. Por exemplo, você vai encontrar isso em Lucas 15, 16, você vai encontrar em Marcos 1, 35, em Mateus 14, 23, e em João também você vai encontrar outros textos, mas o próprio capítulo 17 de João, que é chamado de oração sacerdotal, é um capítulo inteiro Jesus orando. Então a oração era algo também extremamente fundamental na vida de Jesus, e ele era um homem de oração. O ponto aqui, irmãos, não é o fato de que Jesus era um homem de oração, porque outros homens, além de Jesus, também eram homens de oração. O próprio João Batista era um homem de oração, e ensinava os seus discípulos a orar. Muitos profetas eram homens de oração, Jeremias e muitos outros. Mas em Jesus havia algo diferente. Em Jesus existia algo que era diferente dos outros homens de oração. Eles e os seus discípulos percebiam isso, porque estavam sempre com ele. Eles viam que quando Jesus orava, as suas orações sempre eram atendidas. Jesus orava e as coisas aconteciam. As orações de Jesus não falhavam. Vamos pensar aqui, né, nessa era do The Chosen. Eu imagino que os discípulos, vendo esse homem de oração, e que se retirava para orar, e quando ele orava, as coisas aconteciam, eles deviam pensar ou conversar até entre eles. Não está registrado isso nas Escrituras, eu estou aqui viajando, estou dechonzando. E eles deviam pensar, não é possível, tem que ter algum segredo, tem que ter algum princípio, alguma coisa que na oração que ele faz e que a gente não pegou ainda. Porque as orações dele não falham. Então, pode deixar para mim agora? Isso. Então, no versículo 1 aqui do texto que nós lemos, depois de que eles observaram Jesus mais uma vez na prática da oração, o que era comum e corriqueiro no seu ministério, dessa vez os discípulos resolveram abordar. Depois de tanto conjecturar e pensar, não é possível, tem que ter alguma coisa, a gente precisa aprender, né? Eles resolvem então abordar Jesus e dizer: mestre, nos ensina a orar.
O Senhor é um homem de oração, o Senhor sempre ora, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Nós somos teus discípulos, nos ensina a orar. E é o que Jesus então passa a fazer. Depois desse pedido, Jesus começa uma escola dominical, um pequeno grupo, e ele começa a ensinar sobre oração. E a primeira coisa que Jesus vai ensinar, quando os seus discípulos pedem para que ele ensinasse sobre a oração, é que ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é a nossa oração modelo. A oração do Pai Nosso é uma oração que todos nós aqui conhecemos, imagino eu. Se eu der um papel agora na sua mão aí, sendo você um cristão praticante ou não, frequentador de igreja ou não, assíduo ou não, evangélico, católico, está no Brasil, né, é um país de maioria cristã. Se eu der um papel para você escreve a oração do Pai Nosso, eu imagino que a maioria vai saber escrever, se não bem certinho, mas 80% você vai acertar. É uma oração que nós conhecemos, é uma oração modelo. E é onde nós devemos começar, para aprender e para desenvolver essa prática da oração. Jesus, atendendo ao apelo dos discípulos, ele começa pelo mais importante. Já que vocês querem saber como é que ora, eu vou ensinar para vocês como eu faço, é isso que Jesus está dizendo. E a coisa mais importante sobre oração que vocês precisam começar a entender é o que Jesus começa a ensinar. Ele começa a falar sobre o que é a coisa mais central na oração. Qual que é o alvo da oração? Qual que é o alvo da sua devoção? Quando você para e também vai ter um tempo sozinho, secreto, que você começa a conversar com Deus, Jesus começa a dizer, qual que é o alvo? Por que que você ora? A quem você se dirige? E por que orar a Ele? Que segurança nós temos que nós seremos ouvidos e atendidos por Deus o Pai? É por aí que Jesus começa a ensinar. Irmãos, oração e confiança andam juntos, são duas irmãs gêmeas, elas andam juntos. Quem não confia não ora. Se você ora pouco é porque você confia pouco. Oração e confiança andam juntos. E para orarmos e crermos, nós precisamos confiar em Deus e no seu caráter. Nós precisamos saber de fato quem Ele é, quais são as suas capacidades. Eu estou orando, estou suplicando, estou pedindo coisas para Deus, mas eu preciso saber como é o seu caráter, quais são as suas capacidades de me atender, qual é o tamanho do seu interesse, seu amor por mim, que dirijo orações a Ele. É fundamental, Jesus está dizendo, que você saiba quem é aquele a quem você se dirige, a quem você invoca, a quem você clama. E o versículo 2, Jesus começa então ensinando a oração do Pai Nosso, dizendo, Ele é o Pai. Você vai orar ao Pai, ao meu Pai e o Pai de vocês. Nosso Pai por adoção, através do que Jesus veio fazer, através da sua encarnação, vida, obra, morte, ressurreição. Nós nos dirigimos a Deus, o Pai. E é tão bom saber. Eu não sei como é que foi a sua experiência com seu pai, se seu pai foi seu pai terreno, se seu pai foi presente, se seu pai foi ausente, se ele foi carinhoso, se ele foi distante. Mas eu quero dizer para você que Deus é um pai maravilhoso. Que Deus é um pai que excede a todos os seus traumas e medos e problemas que você teve com a paternidade terrena. Na verdade, Deus quer curar você das dificuldades e da ausência e dos problemas que você teve com o seu pai. E é tão bom saber que nós temos um pai que nos cuida, que nos protege, que vê todas as coisas, que nos acompanha. E esse pai, ele é todo amoroso, ele é todo poderoso. Amém? É a esse que nós recorremos, é isso que está dizendo.
Vocês precisam saber disso. Quando vocês orarem, vocês estão orando ao Pai. E é ao Pai que você vai se relacionar. E não é qualquer pai, Ele é um Pai maravilhoso e perfeito. Deus não é um Deus distante. Ele não está nem aí para as suas necessidades. Pelo contrário, Ele se importa. Ele ouve, Ele está atento e Ele está disponível. 24 horas, totalmente disponível. E Ele quer me abençoar e Ele quer te abençoar. Amém? Olha só, pulando os textos, indo para o final da leitura que nós fizemos, do versículo 11 a 13. Então Jesus está construindo, gente, um imaginário a respeito de quem é Deus na cabeça dos discípulos. Está mostrando para eles que Ele é o Pai. E aí o versículo 11 e 13, ele fala, né, imagina, né, quem de vocês que é pai, que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir algo, vai ganhar um escorpião, né? Uma serpente. Não, vocês não fazem isso com os filhos de vocês. E sendo vocês maus, caídos, pecadores, falhos, como nós somos como pais e mães, sabem dar coisas boas aos filhos, imagine eu, que não sou falho, que não sou limitado, que sou todo amoroso, darei muito mais ainda. Amém? E então, Jesus está construindo. Os discípulos pediram para ele ensinar sobre oração, ele está construindo um imaginário positivo a respeito de quem é Deus, aquele que você se dirige, que você se aproxima quando você ora. E para ilustrar melhor quanto que aquele que nós dirigimos as nossas orações é fiel e digno de confiança, então Jesus vai contar uma parábola. Os discípulos se dirigem, pedem para que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, tem um monte de princípios e coisas dentro da oração do Pai Nosso sobre a oração, mas o objetivo dessa pregação hoje não é pregar sobre o Pai Nosso, por isso que eu só fiz uma introdução sobre ela, tem vários princípios, mas está ali uma ênfase no Pai, amém? E aí então, para falar ainda mais do Pai, Jesus resolve contar uma parábola, que é a parábola do amigo inoportuno, do amigo inconveniente, que está ali narrado do versículo 5 ao 8. Você pode ler aqui, nós já lemos, eu não vou ler de novo, mas deixa eu narrar para você aqui com as minhas palavras. Jesus está contando uma parábola, é uma história do qual ele vai tirar princípios para fortalecer e ilustrar o seu ensino sobre oração. Então ele conta a respeito de um homem que de repente chega um amigo na casa dele, e esse amigo chega sem avisar, estava sem Wi-Fi, descarregou o celular, não deu tempo de avisar, só bateu na porta, chegou, oi meu amigo, preciso de hospedagem, e ele recebe esse amigo, só que ele chegou num dia ruim do outro amigo, o amigo não tinha nada nas despensas, na geladeira, não tinha geladeira naquela época, né, irmãos? Não tinha nada para oferecer para o amigo chega de viagem, e ele quer tratar bem o amigo, ele já deu pouso e etc, mas não tem comida. E aí então ele sai e vai bater na porta de um outro amigo, dizendo, pelo amor de Deus, me socorre, é tarde da noite, eu sei, mas eu preciso de 3 pães, me empresta, chegou um amigo, e eu não tenho nada para oferecer para ele, me empresta esses pães. Já é tarde da noite, nós temos energia elétrica, eles não tinham energia elétrica, eles dormiam cedo. O que eles tinham era vela, pavio. Isso era caro, não dá para ficar queimando das 6 até as 2 da manhã. Então, se ajeita depois que escurece e mais um pouquinho, paga o pavio, bora dormir. Se dorme cedo, porque se levanta cedo. Mas ele bate lá no meio da noite, meia-noite. E aí Jesus está dizendo, se esse amigo lá de dentro falar, já estou deitado com meus filhos, vai embora. E Jesus diz, olha, mas esse amigo, se esse amigo, que o outro amigo, é cheio de amigo aí, né? Vocês estão acompanhando esse monte de amizade aí, não se perderam? Se o amigo lá de dentro da casa der uma resposta do tipo, vai para lá, está muito tarde. Jesus disse, tenha certeza,
que mesmo assim, se não for pela amizade, porque é um amigo lá fora chamando, por favor, me ajude. Se não for pela amizade, ele vai atender pelo incômodo. E vai te dar quantos pães você quiser. Então, essa é a história que Jesus conta. E ele conta essa história porque ele está falando sobre oração, ensinando os discípulos a respeito de oração. Só que essa história que Jesus contou, essa parábola, não é uma parábola sobre oração. É uma parábola do qual Jesus vai tomar emprestado o ponto central da história e aplicar no ensino sobre oração. Mas a parábola mesmo, ela não é sobre oração. O ponto central dessa parábola é a hospitalidade. Isso é a coisa mais central nessa parábola que Jesus contou. Hospitalidade é uma coisa legal? Nós valorizamos a hospitalidade, não é? A maneira como nós recebemos aqueles que nos visitam, né? Já corre lá preparar uns bolinhos, né? E fazer um chimarrão, e faz aquele chimarrão enfeitado, e limpa a casa já fazia 15 dias que não limpa, mas quando a visita vem, a casa fica toda limpinha, né? A gente faz aquela comida que a gente quase nunca fazia, porque a gente quer receber bem a visita, e a casa tem que estar muito legal, perfumadinha, todo mundo de banho tomado. Então nós valorizamos, nós queremos receber bem os que nos visitam. Nós gostamos de tratar, de servir essas pessoas e dar o nosso melhor. Deixar uma boa impressão. E nós entendemos disso. Nós somos gaúchos. E os gaúchos, modéstia à parte, são conhecidos no Brasil afora pela hospitalidade e pelo amor à tradição. Geralmente as pessoas falam dos gaúchos, da hospitalidade gaúcha. Apesar de grosso. Então, sendo gaúcho, nós entendemos de hospitalidade. Para nós é um valor importante. E além disso, como igreja, uma das coisas que é a nossa identidade, temos até um slogan, nós dizemos a respeito de nós mesmos que nós somos uma igreja simples, não somos uma igreja complicada. Não ficamos inventando moda. Nós somos uma igreja simples e hospitaleira. Amém? Nós gostamos de receber bem os nossos visitantes, de tratá-los bem, de servir-lhes um cafezinho, de dar o melhor. Então nós entendemos disso. Mas apesar de entendermos de hospitalidade, eu quero dizer para vocês, irmãos, e para mim mesmo, mas nós estamos muito, muito longe de entender a seriedade que a hospitalidade era tratada e vivida na cultura oriental, bem antes de Jesus e também na época de Jesus. Nós estamos longe de compreender o quanto que a hospitalidade era extremamente importante. Eu acho que você que entende de hospitalidade e gosta da hospitalidade, multiplica por 100 a importância que hospitalidade era para aquela cultura e para aquele povo. A hospitalidade era crucial. E eu quero mostrar para vocês como, alguns exemplos na Bíblia, quanto que a hospitalidade era extremamente crucial. Por exemplo, posso citar para vocês a história de Abraão e Sara, quando receberam 3 homens estranhos passando pela propriedade deles. Abraão, sentado na porta da casa, vê de longe, e no que vê ele corre atrás dessas pessoas, são pessoas estranhas, e ele corre atrás dessas pessoas, chama eles, põe eles na sombra, né, lava os pés, traz água, manda matar um cordeiro, prepara uma refeição, mas são homens estranhos. E aí durante a refeição esses homens revelam, né, que Isaac ia nascer 1 ano depois. Mas por quê? Primeiro, Abraão exerceu hospitalidade. Amém? Ló é outro exemplo. Ele acolheu na sua casa também 2 seres estranhos que chegaram lá em Sodoma, ou Gomorra. Sodoma, né? Onde morava Ló? Agora me deu um branco. Me ajuda, irmão Adair. Era tudo grudado, só separado por uma avenida.
Então tá bom. Irmão daí esteve lá. Brincadeira. Então, 2 pessoas estranhas também chegaram na cidade. E a Bíblia fala, está narrado isso, a história de Abraão está narrada em Gênesis 18, a história de Ló está narrada em Gênesis 19, do 1 a 3. E você vê que quando chegam essas pessoas estranhas na cidade, imediatamente Ló chama essas pessoas para sua casa, para tomar um chimarrão, né, para fazer um bolinho, para fazer um agrado, tirar eles do sol, para dar pouso para essas pessoas. Porque hospitalidade era algo pulsante, era importante, era crucial. E tem uma coisa que eu acho muito louca, mas é louca aos nossos olhos ocidentais, que não entende isso. Tem um episódio que acontece na noite, que os homens da cidade, por isso que era Sodoma e Gomorra, tudo pervertido, eles queriam pegar esses homens, estuprar esses homens. E Ló chega ao ponto de dizer: Deus o livre, vocês meterem a mão nos meus hóspedes. Peguem minhas filhas, mas não peguem esses homens. Para nós isso é um escândalo, um absurdo, doido. Mas eu só quero que você pense, olha o valor e a dimensão da importância da hospitalidade. Amém? No Novo Testamento, hospitalidade também é algo central. Jesus conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E o homem que acode esse homem que está caído, depois de ser assaltado, e está largado ao chão quase morto, um homem o pega, um homem leva para um local de segurança, um homem cuida dele, trata dele. Isso é hospitalidade, servir, cuidar, proteger. Tem uma carta de João, que ele direciona a Gaio, elogiando Gaio, 3 João. Diz: Gaio, eu quero te elogiar diante de todo mundo, você tem feito um trabalho maravilhoso. Os homens de Deus, os pregadores, as pessoas estranhas que têm passado aí, né, que estão pregando o evangelho mundo afora, mas chega aí sem nenhuma grana, não tem onde ficar, você tem recebido, dado alimento, cuidado deles, parabéns, Gaio. Mas por outro lado, o Diótrefes, que é um Jota, né, ele trata mal, ele não cuida das pessoas, ele não é hospitaleiro. Hebreus 13:2 vai dizer que é para nós não negligenciarmos, deixarmos de praticar a hospitalidade, porque ao praticar a hospitalidade, às vezes nós nem sabemos que nós estamos praticando a anjos. Então, gente, a hospitalidade, dar descanso, comida, água, proteção aos visitantes e hóspedes, era algo inegociável. E uma demonstração de grande generosidade, de grande respeito e de grande honra para aqueles que praticavam a hospitalidade. E o contrário, negar a hospitalidade era um péssimo sinal de caráter, como Diótrefes. Boa pessoa não devia ser, se ela não era hospitaleira, se ela se negava à hospitalidade. Boa pessoa não devia ser. Então, se hospitalidade era superestimada, mesmo diante de estranhos e desconhecidos, pessoas que estavam só passando, imagina diante de amigos. Se estranhos, você fazia tudo isso, imagina diante de amigos. Você não faria das tripas o coração? Então nós temos 2 coisas poderosas aqui unidas. Nós temos a amizade e nós temos a hospitalidade. Trabalhando juntas por uma mesma causa. Então, voltando à parábola, um homem precisa ser hospitaleiro com o seu visitante, mas não tem comida em casa, e vai bater na porta de um amigo, mesmo que esteja tarde, e faz isso porque é uma questão de honra, tratar bem, dar o melhor, cuidar, fazer das tripas o coração, para cuidar bem do seu hóspede. É uma questão de honra, porque é inegociável, não podia ser diferente. Está
Talvez nós, na mesma situação desse homem da parábola, receberíamos a pessoa, daríamos banho, uma toalha, um descanso, mas não tem nada. Nós dizemos, desculpa meu amigo, não tenho nada para te oferecer, está tarde da noite, a cidade aqui já fechou tudo. Né? Você não me avisou, se tivesse me avisado, eu tinha me preparado, mas você não avisou, não tenho nada para te oferecer. Então não leva a mal, né? Não tenho nada para te oferecer. Eu acho que nós faríamos mais ou menos isso, não é? 3 da manhã, chega as visitas. Mas não foi assim que aquele homem pensou e fez. Porque suprir a necessidade do amigo era inegociável. Então ele foi bater na porta do amigo, que já dormia. E o versículo 7, só quem for muito bom de visão. O versículo 7 diz que Jesus dizendo, mesmo que ele hesite em atender, constrangido pelo dever da hospitalidade, ele vai dar os pães. O texto deixa subentendido que ele ajudou o amigo. E ele emprestou os pães, o amigo voltou faceiro, alimentou o seu visitante. Irmãos, o que Jesus quer ensinar sobre oração? A partir de uma história que fala de hospitalidade. Nós olhamos para esse texto, e é assim que muitas vezes eu entendi e interpretei. Nós olhamos para esse texto e achamos que nesse texto Jesus está ensinando a respeito de perseverar em oração. Nós somos aquele que ora e vamos bater na porta de Deus pelas nossas necessidades. E então, nós temos que bater até Deus vir. Então parece que é sobre isso que Jesus está ensinando nesse texto, sobre a perseverança. Sim, irmãos, o dever de perseverar em oração é um ensino bíblico. Em outros textos a Bíblia vai ensinar que a gente precisa orar. Muitas vezes a gente ora, a coisa logo acontece, e às vezes a gente tem que continuar orando. Então tem outros textos que falam sobre isso, sobre o dever de perseverar em oração, mas não nesse texto. Esse texto não fala de perseverança na oração. Esse texto fala da honra. Jesus está ensinando sobre oração. E ele está estimulando os seus discípulos a orarem. E para isso, nesse imaginário que ele está construindo, ele não ia ensinar que Deus fica incomodado com oração. Você percebe isso? Que é na contramão do que ele está fazendo, de construir um imaginário a respeito de quem Deus é. Pelo contrário, ele está mostrando que Deus é o Pai todo amoroso, Ele está interessado em nossas necessidades, Ele quer que você conte suas necessidades, porque está na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o Pai que nos dá o pão e que supre as nossas necessidades diárias. Jesus está construindo, e Ele quer continuar construindo com essa parábola, uma imagem positiva a respeito do Pai na mente dos discípulos. Então, esse amigo que foi importunar tarde da noite, esse amigo que foi importunado tarde da noite, ele é uma analogia de Deus. O homem que está em casa é uma analogia de Deus. Agora eu quero que você saiba que esse amigo socorreu o outro amigo. Ele não atendeu o pedido do amigo por causa da importunação, porque é tarde da noite, ele está falando alto, o que os vizinhos iam pensar? Eu vou atender logo esse meu amigo que está fazendo um escândalo, atrapalhando o sono de todo mundo, atrapalhando o meu sono da família. Ele não atendeu o pedido desse amigo por causa da importunação. Porque oração não é importunação a Deus. Amém? Não é. Deus não dorme. Ele não se aborrece quando nós oramos, mesmo que a gente ore errado. Amém? Ele não se aborrece. Nunca é tarde
para nós orarmos. Então, claro que não. A oração agrada a Deus. Ele quer que eu e você oremos. E para nossa confiança, porque oração e confiança andam juntos, Jesus está afirmando que nós podemos ter certeza de que Ele nos ouve. Versículo 8, eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, Ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. O incômodo, a importunação, irmãos, na parábola, não foi o amigo do lado de fora batendo na porta. Não. O incômodo da parábola foi do amigo do lado de dentro pensando: o que vão dizer de mim amanhã, quando souberem que um amigo meu veio me visitar e eu mandei ele embora? Que um amigo meu veio me pedir pão para socorrer um outro e eu dispensei e eu disse: vai embora, está tarde, eu já estou dormindo. O que vão falar de mim na vila, no bairro, na cidade? Se eu não for hospitaleiro, se eu não servir esse meu amigo que me procurou, se eu não o socorrer em suas necessidades, a minha honra será abalada, a minha reputação será manchada, o meu prestígio será afetado, o meu nome será desonrado, vai ficar feio para mim. Por isso que se ele não for pela amizade, ele vai pelo incômodo. E foi esse incômodo que fez aquele homem levantar, mais do que a sua amizade. E nós temos amizade com Deus por meio de Jesus Cristo. Éramos inimigos de Deus, e Jesus veio, morreu por nós na cruz, reaproximou nós, nos fez amigos de Deus. Amém? Mas não foi pela amizade, foi pela honra do nome do homem que dormia. Amém? Ele nos ouvir, Ele nos socorrer, Deus nos ouvir, Deus nos socorrer, Deus nos ajudar, irmãos. Ele faz por causa da honra do seu nome, porque é inegociável a hospitalidade. Amém? É inegociável mandar embora alguém de mãos vazias que veio pedir uma necessidade básica, real. E Deus, por amor do seu nome, para a honra do seu nome, da sua reputação, Ele ouve e atende as nossas orações. Amém? Você entende isso? A grandeza dessa certeza? O quanto que isso foi fantástico no imaginário dos discípulos, porque eles entendiam o poder da hospitalidade, muito mais do que nós. Já para eles já foi fortíssimo chamar Deus de Pai, como Jesus disse, chame de Pai. E agora está dizendo: peçam, conversem, supliquem, porque Deus ouve. Amém? Ele atende. Se você bater, Ele abre a porta. Se você buscar, você encontra. Amém? Se você pedir, Ele vai dar. Porque é o nome dEle, a honra dEle, que está em jogo. Amém, irmãos? E esse é o incômodo, não o que batia na porta. Então, continue a bater. Pode bater, pode pedir. Deus não se incomoda. O incômodo é de Deus glorificar o seu próprio nome. Amém? Honrando a oração dos seus filhos e cuidando dos seus filhos, acudindo os seus filhos. Ele, como anfitrião, não pode agir de outra maneira para com seus hóspedes, que somos nós, que não seja glorificar o seu nome. Não responder às nossas orações, irmãos. Não dar o pão aos seus filhos, como nos últimos versículos do texto que eu li. Sendo Ele Deus bom, Deus sabe que fica feio, que pega mal ao santo nome dEle. Então você pode ter certeza que Deus está absolutamente empenhado em honrar o seu nome. Saiba disso e não duvide.
quando oramos a Deus, para Ele é uma questão de honra nos socorrer. E a oração que não falha é a oração dirigida a Deus Pai em nome de Jesus. Amém? Porque aqui tem um nome que precisa ser honrado. A oração a falsos deuses, a oração aos ídolos, a oração às estátuas, a santos também, a coisas da criação, essas são inúteis. Mas orar a Deus Pai, em nome de Jesus, não falha. Amém? No exato momento, presta atenção, porque isso aqui é uma parte do ensino sobre oração. Se você quer aprender mais sobre oração, não vai estar tudo nesse texto. Tem outros textos que vai complementando e ensinando outras coisas a respeito de oração. Mas a oração que, no exato momento que você apela ao trono de Deus, em oração, você pode ter a certeza, a partir desse ensino do Pai Nosso e dessa parábola, você pode ter certeza que algo aconteceu. Amém? Quando você suplica a Deus e vai lá em nome de Jesus, eu quero dizer para você que uma reação em cadeia teve início. Eu posso dizer para você que o start celestial foi apertado. Nenhuma oração a Deus em nome de Jesus é inútil. Até mesmo as orações erradas, porque é possível orarmos errado. E Tiago diz que nós muitas vezes não recebemos alguma coisa porque oramos errado, pedimos mal, baseado em egoísmos e soberbas e etc. Mas até mesmo orações erradas têm atenção divina, e quando é feito mesmo a oração errada, um start nos céus foi dado. Não no sentido de que se você orou errado, você será atendido. Mas você procurou a Deus, e Ele precisa honrar o seu nome agora, liberando uma reação em cadeia para te ensinar. Você foi a Deus, orando de uma maneira egoísta, Você está muito bravo com alguém que fez uma injustiça para você no trabalho, e você vai dizer: Deus, mata ele. É uma oração, você pode orar, tá bom? Você pode. É péssima essa oração, Mas você e Deus na intimidade, você só está transbordando, Você está falando para Deus, não tem problema. Você pode falar para Deus das suas indignações, da sua raiva. Deus, eu queria que morresse, só pode fazer alguma coisa? É lógico que Deus não vai atender esse tipo de oração, mas um start aconteceu, algo de Deus começou a agir. Só que nesse sentido, na oração errada, esse start de Deus não é para atender a oração errada, mas é na direção daquele que ora errado, amém? Na direção daquele que Deus quer transformar, mudar a motivação, tirar o ódio do coração, mudar a perspectiva, transformar. Toda oração a Deus em nome de Jesus não é inútil. Deus precisa honrar o seu nome e Ele fará. Ele ouve, Ele atende, Ele socorre, Ele age. E sempre é para o bem, mesmo que aparentemente você não entenda e não veja, mas é para o bem, porque se trata de um Deus soberano que sabe todas as coisas e que sabe toda a história, e você só sabe o passo na frente do seu nariz. Mas em nome de Jesus, toda oração é honrada por Deus. Amém? Até nesse sentido que eu quis dizer da oração errada. Você me entendeu? Que eu não estou dizendo para você que toda oração vai ser atendida, porque tem outros ensinos dizendo que não. Mas ela não falha de qualquer maneira. Porque você deu um tiro para o chão, mas às vezes o tiro volta e te pega, mas é um tiro bom. Amém? Deus faz a ferida e depois sara. Ele quer te curar, Ele quer te transformar através da oração. Fazer de você um homem, uma mulher melhor, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, boa esposa, um bom filho, um bom ser humano. E às vezes você transborda, às vezes ruindades e coisas estranhas, de um coração peludo como o meu e o seu, em oração. E Deus não se ofende com isso, viu? Pode orar. Só que Deus começa a trabalhar a partir da sua oração. Ou vai ser positivo atendendo as suas orações, se é em nome de Jesus e elas estão boas, ou vindo ao seu encontro para te abençoar a partir de coisas erradas que Ele percebeu na sua oração, que vai te transformando carinhosamente.
Mas pode ter certeza, Ele virá socorrer. Eita glória. Pode passar. Então o versículo, Jesus fala sobre o Pai Nosso. Jesus ensina essa parábola, tira dali a essência da hospitalidade para mostrar que Deus honra a oração dirigida ao Pai, mediada por Jesus Cristo, que não tem como Ele fugir disso, é o seu nome, né, que está em jogo, sabendo que seus filhos o procuram e Ele não e vai dar as costas e não vai atender e não vai ajudar e não vai socorrer, é o nome dEle. E então Jesus vem mais forte quando está ensinando os discípulos. E então, por isso eu vos digo, por isso o quê? Oração do Pai Nosso e o seu ensino, essa parábola. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede recebe, quem busca acha. Amém? Quem bate a porta será aberta. Porque é esse Deus maravilhoso, hospitaleiro, poderoso, que nós nos dirigimos, amém? Que cuida de nós, que zela pelo seu nome, que já é amigo e a amizade já é poderosa, nessa relação com Deus e oração, a amizade com Deus é importante, mas além disso tem a hospitalidade, acima da própria amizade, porque uns podem ter mais amizade com Deus e outros menos. Se eu fosse tão amigo de Deus como fulano de tal, acho que minhas orações seriam atendidas. Eu quero dizer que de alguma maneira sim, eu percebo que pessoas que tratam Deus com maior amizade, têm as suas orações sim, respondidas talvez de uma maneira diferente, porque talvez elas orem melhor, elas conhecem o coração de Deus, mas você não está em desvantagem, porque você está chegando agora e tem alguém que já está no caminho há 10 anos, como é que eu vou ser amigo de Deus no mesmo nível que o outro, então minhas orações são menos importantes? Não, porque o que vale mais aqui, meu irmão, é a hospitalidade, o que vale mais aqui é a honra do nome de Deus, para a oração feita em nome de Jesus, amém? Muitas aplicações você pode tirar dessa pregação, vamos lá? Quero trazer 3 apenas e terminamos essa mensagem. Suas orações sempre são ouvidas, e algo é liberado com certeza quando você ora. Por isso, meu irmão, minha irmã querida, ore a Deus com fé, amém? Leve tudo a Ele, conte para Ele, abra o seu coração, ore e ore, amém? Como é que eu posso aplicar o que você ouviu hoje aqui? Orando, amém? Orando mais, conversando com Deus, orando. Outra aplicação que você pode ter é cultive amizade com Ele, com Deus, com Jesus Cristo, com o seu Espírito. Se interesse por aquilo que Deus se interessa. Passe tempo de qualidade no seu dia com Ele. Separe alguns minutos do dia, um tempo para estar com Ele, orando, conversando, estudando a palavra. Amizade é importante. Seja amigo de Deus e ela vem por meio da oração. Ele te ouve, Ele responde, Ele conversa, amém? E uma terceira e última, pratique a hospitalidade você também, amém? Você tem um Deus extremamente hospitaleiro, por causa da sua hospitalidade com nós, estranhos, hostis, inimigos, mas por causa da sua hospitalidade, Ele agiu graciosamente, amém? Nos recebendo em Cristo. E hoje nós fazemos parte da família de Deus por causa da hospitalidade do próprio Deus. Deus é extremamente hospitaleiro, amém? Hospitalidade é um princípio, é um valor cristão. Então pratique você também a hospitalidade. Socorra as necessidades das pessoas, dentro daquilo que é possível. Ajude quem cruza o seu caminho. Faça o melhor pelo seu amigo, também pelo estranho. Não cansemos de fazer o bem, amém? Diz as Escrituras, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado demais por saber que o Senhor está sobre as nossas vidas. Obrigado demais, e é bom demais, é confortável, é gostoso, é seguro saber que o Senhor, que é Deus, é um Pai.
e que cuida de nós, e que está com os olhos atentos. O Senhor não vacila, o Senhor não pisca, o Senhor não perde a gente de vista, o Senhor está sempre cuidando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se interessa pelas nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos, e o Senhor sabe dar boas coisas àqueles que te buscam, o Senhor sabe dar sempre no tempo certo, o Senhor socorre. Obrigado por essa certeza de saber que o seu nome é que está em jogo, e o Senhor não falhará jamais com o seu nome em honrar. Obrigado, Senhor, pela sua hospitalidade. Obrigado, Senhor, por podermos orar e nos aproximar do Senhor em nome de Jesus e termos amizades com o Senhor, com a Trindade Santa. Ajude-nos, Senhor, a viver essa prática da oração em nossas vidas, a termos tempo com o Senhor de qualidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais amigos e nos ajuda a praticar a hospitalidade, porque é do cristão, é daquele que ama Jesus, daquele que entendeu quem Deus é e o que Ele fez. Nos ajuda a cuidar das pessoas com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, então.